Os canais de distribuição reverso, né, que está dentro daquele conceito de logística reversa, eles podem se revestir de alguns tipos de canais de distribuição reversa. Então veja, esse aqui é um tipo pós-venda, foi o que eu comentei no slide anterior. Então, pós-venda é um canal com foco no retorno de bens ou materiais ao seu ponto de origem. E esse retorno, ele pode ter diversos motivos. Então, veja, exemplos aqui. Pode ser um erro de expedição, ou um produto danificado, tá certo? Seja no transporte, na movimentação, mas não importa, né? Excesso de estoques, por exemplo, tá certo? Então veja, olha o exemplo aqui dado, a mercadoria em excesso na região sul e em falta na região norte. Então o que aconteceu? O fabricante mandou, colocou essa mercadoria através de um canal lá na região sul. Só que e também na região norte, colocou esse seu produto lá, né, um fabricante. Só que o que aconteceu lá na região sul? Tem um excesso de produto, não tá tendo vazão. O que tem que ser feito? Retornar esse produto lá para o fabricante, daí ele volta a distribuir para outra região que está com carência. Então também é um pós-venda isso aqui, é uma logística reversa. Então produtos sazonais, também tem que existir esse canal de logística reversa, que está dentro desse tipo pós-venda. O que são produtos sazonais? São produtos que são vendidos somente em determinados períodos. Por exemplo, o panetone. Tá? Produto não vendido retorna para o fabricante. Isso é um canal de logística reversa pós-venda. Produtos defeituosos, são produtos com defeito de fabricação. Então você compra uma TV que não liga. Tem que devolver, ela vai voltar lá para o fabricante, tá certo? Se você comprou direto do fabricante, você vai devolver direto para ele. Mas se você comprou de um intermediário ali, por exemplo, de uma rede de lojas de eletroeletrônicos, você vai devolver para essa rede, ok? Prazo de validade, se você comprou uma mercadoria prestes a vencer, você pode devolver, isso é um canal de pós-venda, né? Agora também existe uma caracterização de logística reversa chamada de pós-consumo. Então existe uma diferença aqui entre pós-venda e pós-consumo, mas ambos os tipos se enquadram na logística reversa. O que é pós-consumo? Como o próprio nome está dizendo aqui, né? Você já consumiu e aí tem um pós-consumo. Então esse canal movimenta os produtos em decorrência do fim da utilidade. Então tem aqui o fim da utilidade do produto, né? Ou então fim da sua vida útil. Então olha o exemplo de fim da utilidade, embalagens. Então vou lá, compro o produto, tirei da embalagem. Aquela embalagem, né, se for uma embalagem que vai agredir muito o meio ambiente, tem que haver ali um canal de logística reversa para devolver essa embalagem para o fabricante. Tá ok? Final da vida útil é o pneu. O pneu é um exemplo muito bom. Porque o pneu ele é extremamente prejudicial ao meio ambiente se ele for descartado de uma maneira incorreta. Então, depois que eu consumir esse pneu, eu devolvo esse pneu para o fabricante. Tá? É um canal, é uma logística reversa, tá certo? Garrafas de vidro de refrigerantes e cervejas que hoje estão, né, a filosofia está sendo que ela está caminhando no sentido de que essas embalagens sejam retornáveis, ok? Então aqui nós temos aqui os canais de distribuição reversa que, né, estão dentro do tema logística reversa,
eles têm objetivos em comum, tanto o canal de pós-venda quanto o canal de pós-consumo. E aqui tem um resuminho do que é pós-consumo e que também um resuminho do que é pós-venda. Eles têm objetivos em comum. Bom, um dos objetivos importantes do ponto de vista empresarial é melhorar a imagem da empresa. Então, quando uma empresa tem boas estruturas de logística reversa que permitem um pós-consumo e uma pós-venda bem feitas, bem estruturadas, você fica com uma boa imagem dessa empresa. E isso é positivo para a empresa. Aumento de competitividade. O que significa isso? Numa mesma área onde duas ou mais empresas estão competindo, se uma delas tem uma estrutura de logística reversa, seja de pós-consumo ou de pós-venda bem feita, ela tem uma possibilidade de ser mais competitiva nesse mercado do que uma outra empresa que não tenha a mesma estrutura bem estabelecida. Isso também permite uma redução de custo. E como que eu posso reduzir o custo? Olha, muito simples. Pela reciclagem dos produtos. Muitos produtos em que, principalmente aqui no pós-consumo, eu reutilizo o material para produzir novos produtos. Então isso representa uma redução de custo para a empresa que implanta a logística reversa. Além do que proporciona a geração de empregos, né? E veja, esses objetivos eles estão relacionados com a logística reversa em geral, mas estão relacionados tanto para o pós-consumo como para o pós-venda. Lembra que existe uma diferença aqui entre esses dois conceitos. Isso gera empregos porque é preciso que haja pessoas trabalhando nesses canais de logística reversa, nessa distribuição reversa. Então, evidentemente, isso vai gerar emprego e acaba gerando uma cadeia de empregos, porque você não é só a empresa propriamente dita que precisa ter um meio de receber o produto. Lá o vendedor ele também tem que ter uma pequena estrutura ali para poder, dependendo do porte dele, tem que ter uma pequena estrutura ali para poder viabilizar essa logística reversa. Muito bem. Então é isso. Os canais de distribuição, eles têm aqui o sentido produtor-usuário e o sentido usuário-produtor, aqui seria a logística reversa. Então está aqui um breve resumo do que canais de distribuição, como as empresas podem se diferenciar na concorrência no momento da distribuição dos produtos aos seus clientes. Então, um projeto adequado aqui dos canais de distribuição permite uma diferenciação da concorrência. E a logística reversa? A logística reversa pode ser aplicada para trazer de volta à origem os produtos, seus componentes, ou então receber o pós-consumo, aquela embalagem, por exemplo, ou então o produto, o pneu, a pilha, tá certo? Isso também faz parte da logística reversa. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.